Nesse vídeo você vai aprender sobre a anatomia do polígono de Willis. Olá, eu sou Larissa Nóbrega, eu sou fundadora deste canal MemoriMed, que é um canal que eu trago assuntos de medicina com técnicas de memorização. E esse é o primeiro vídeo de uma série de 2 vídeos em que a gente vai abordar o polígono de Willis. Nesse primeiro vídeo a gente vai ver a anatomia em si, olhando aquelas imagens e tal, de uma forma mais tradicional. E no vídeo seguinte a gente vai aplicar a técnica de memorização Palácio da Memória, que é justamente para você que tá naquele desespero de anatomia, cheio de coisa para estudar e tal, e ainda precisa memorizar esses detalhes. Então, no próximo vídeo, quando estiver pronto, eu vou deixar aqui em cima, você vai conseguir memorizar assim assistindo uma única vez. Mas enquanto isso, é importante a gente explicar a anatomia em si e depois a gente aplica a técnica de memorização. E antes de ir pro conteúdo, eu queria te pedir, por favor, deixa o like e se inscreve no canal, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é muito relevante e vai espalhar para outras pessoas, e isso vai ajudar o canal a crescer. Eu agradeço. Obrigada. Agora eu vou compartilhar aqui a tela para você aprender mais sobre a anatomia do polígono de Willis. Esse polígono de Willis é também chamado como círculo arterial do cérebro, que são justamente as artérias, como é que elas vão se organizar para poder levar o sangue para o cérebro. E esse polígono tem esse nome porque forma justamente esse desenho aqui. A gente não vai entrar em detalhes agora nessa parte, vamos começar do começo. De onde é que vem essas artérias para elas chegarem lá em cima no cérebro e formar esse polígono? É importante saber para você se localizar. Nós temos a artéria aorta, nessa parte aqui do arco da aorta, vão ter alguns ramos que vão subir. Do lado esquerdo vão sair 2 ramos, a artéria subclávia e a carótida comum esquerda. Já do lado direito não sai assim dividido em 2, vai sair só um tronco, que é o tronco braquiocefálico. Aí sim é que se vai se dividir em subclávia direita e na artéria carótida comum direita. Tá vendo aqui? O que é importante aqui, dessa carótida comum vai ter uma bifurcação lá em cima, que vai ser uma carótida externa e outra interna. É essa carótida interna aqui que vai subir lá pro cérebro, certo? Essa parte aqui, a externa, ela vai vir mais pra fora, realmente. Então, o que vai ser importante pra gente aqui é essa carótida interna, tanto à direita quanto à esquerda. E existe outra artéria também muito importante pra formar o polígono, que é essa aqui, ó, a artéria vertebral. Ela segue justamente aqui da subclávia e sobe até lá em cima, até o cérebro, tanto direita quanto esquerda. Aqui, ó, em outra imagem. Eu destaquei aqui só a parte que é importante pra gente nesse momento, ó. Vai subir aqui a carótida comum, que vai se dividir em carótida interna, né, e carótida externa. O que importa pra gente é a carótida interna, que ela vem subindo aqui, ó, e vai formar o polígono aqui. E junto com ela tem a artéria vertebral, que ela vem da artéria subclávia. Lá de baixo ela vai subindo aqui, subindo. Aí vai se juntar aqui, ó, as 2 vertebrais vão se juntar. A artéria vertebral direita vai se unir com a artéria vertebral esquerda. E vai formar aqui outra artéria que a gente vai ver mais na frente. Nessa imagem aqui, não se assuste com esse monte de nome, a gente não vai ver tudo isso. Mas é só para você ver, essa é uma vista anterior, a face anterior. Como se você estivesse olhando para uma pessoa assim de frente. Então esse polígono vai estar por aqui, ó. O polígono de Willis. E aquela artéria vertebral, cadê? Onde é que ela tá? Ela tá aqui, ó, tá subindo aqui, que vai se unir com a outra artéria vertebral, tá vendo? E aquela artéria carótida interna, ela é essa aqui, ó, tá vendo? Ela tá cortada aqui, por isso que tá... Deixa eu tirar o mouse do meio, mas ela tá cortada aqui, a artéria carótida interna. Ela vai chegar aqui, mais ou menos nessa região, enquanto a vertebral, ela vem bem coladinha aqui e vai subindo. Essa aqui é a outra visão para você ter uma ideia mais clara, né, de como é. Só que a que tá vendo de baixo. É como se a pessoa tivesse deitado assim e você estivesse olhando dos pés em direção à cabeça, nesse sentido assim. É uma vista assim inferior. Aqui, ó, a artéria vertebral, ela vai se unir aqui nessa outra artéria, que vai dar origem a outras. E as principais artérias, assim, que esse polígono vai gerar, elas são as artérias cerebrais, que é justamente vai irrigar o cérebro. E existe a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral posterior e a artéria cerebral média. Agora a gente vai olhar mais de perto ainda, né, todos os detalhes dessa anatomia. Porque o polígono, ele é só essa parte aqui, mas é importante a gente saber como ele é formado. Às vezes em provas de anatomia os professores cobram todos esses detalhes. Começando aqui embaixo, vai ter a artéria vertebral, que a gente já está cansado de ver. Vai se juntar com a outra artéria vertebral e vai formar a artéria basilar. E aqui dessa artéria vertebral também tem a artéria cerebelar inferior posterior, que é chamada também de PICA, que é essa sigla que vem do inglês, mas significa artéria cerebelar inferior posterior. E tem também aqui essa artéria espinal anterior, que vai se juntar aqui com a vertebral. Então essas aqui de baixo, tranquilo, né? A gente tá indo nesse sentido assim porque é o sentido que o sangue tá chegando, então é importante a gente estudar a anatomia assim
dos vasos no sentido que o sangue está indo. E daqui, dessa artéria basilar, tem alguns ramos assim, né, que vão ser emitidos. Por exemplo, a artéria cerebelar inferior anterior, que é chamada de AICA, também é a sigla em inglês. Aqui vai ter a artéria do labirinto ou artéria labiríntica. Esses raminhos aqui são as artérias da ponte ou artérias pontinas. Subindo mais um pouco, vai ter a artéria cerebelar superior, e a gente já viu a artéria cerebelar inferior, né? Que ela é anterior e posterior. Aí aqui, ó, uma daquelas principais que eu tinha falado, a artéria cerebral posterior. E subindo aqui tem a artéria comunicante posterior, justamente o que vai comunicar essa artéria cerebral posterior, e a artéria comunicante anterior. Então perceba que existe a artéria comunicante posterior e uma artéria comunicante anterior. Quem é que elas vão ligar, né? Vamos ver agora. Aquelas outras artérias que são as principais, ó, a artéria cerebral média e a artéria cerebral anterior. Tem um detalhe aqui, ó, que essa artéria cerebral anterior, ela é dividida em duas partes, assim, uma parte pré-comunicante, que vem antes da artéria comunicante, e uma parte pós-comunicante. Da mesma forma que a artéria cerebral posterior. Ela tem uma parte pré-comunicante, que é antes da artéria comunicante posterior, e existe uma parte pós-comunicante, que é depois dessa artéria comunicante posterior. Isso é só um detalhe simples que você pode encontrar em algumas fontes. Aí essa comunicante anterior aqui, ela vai comunicar justamente as duas artérias cerebrais anteriores, a direita e a esquerda. A carótida interna, que é aquela que vem lá de baixo, como carótida comum, vai se dividir em carótida interna e carótida externa. Ela vai estar justamente aqui, ó, e vai dar origem quase que direto, assim, para a artéria cerebral média. Então é um fluxo bem, assim, contínuo, bem direto aqui. E ela vai se dividir, né, na artéria cerebral anterior. E tem alguns raminhos aqui, por exemplo, esse raminho aqui, ó, que a gente tá aqui desse lado, é a artéria coroidea anterior. Alguns autores chamam de outra forma, por exemplo, artéria coroidea, coroideia. Esse nome aqui varia de autor para autor, mas no geral é chamada de artéria coroidea anterior. E aqui tem a artéria oftálmica. Isso aqui é a essência de como iniciar essa irrigação do nosso cérebro. Por isso que é importante demais a gente entender essas estruturas. E voltando para aquele primeiro slide, o polígono de Willis em si, quais são as artérias que constituem, né? Se o professor lhe perguntar, e aí, quais são as artérias do polígono de Willis? Aí você vai dizer, professor, vai ser as artérias cerebrais posteriores, porque tem a direita e tem a esquerda, né? As artérias comunicantes posteriores, esquerda e direita. A carótida interna, que é esquerda e direita. As artérias cerebrais anteriores, esquerda e direita. E a artéria comunicante anterior. Essas são as artérias que vão formar o polígono de Willis. E fica atento para o próximo vídeo que a gente vai aplicar a técnica de memorização, caso você esteja nesse desespero da anatomia e precisar memorizar todos esses detalhes. Com o próximo vídeo você vai conseguir isso de uma forma muito fácil. Quando estiver pronto, eu vou deixar aqui em cima e também na descrição. E agora na tela vai aparecer um vídeo que eu tô te indicando e outro vídeo que o YouTube tá te indicando. Até o próximo vídeo!